entender via Bíblia Sagrada o porquê daquele conflito. E na última parte da aula, da nossa live de hoje, vamos ver o que a Bíblia fala do futuro daquela região do mundo ali, tá bom? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, então, o mapa. É muito importante conhecermos mapas. Esse aí é o mapa do Oriente Médio, que comporta países como o Iêmen, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, Iraque, o Irã atual, a Turquia. Então, esse núcleo de países que eu mencionei aí são os que compõem, Omã também, acabei não mencionando, são os que compõem o chamado Oriente Médio. Mas de onde vem essa nomenclatura Oriente Médio e por que ela é usada? Para falar do nome Oriente Médio, por que é chamado Oriente Médio? E você já ouviu falar também que tem Oriente Próximo? Alguns falam Oriente Médio, outros Oriente Próximo, outros Extremo Oriente. O que quer dizer o que querem dizer essas nomenclaturas e de onde elas vieram? Então vamos voltar aqui para outro mapa. Esse aqui é um mapa do famoso Império Otomano. Gente, é uma pena que no Brasil, quando se estuda história geral, eu sei que é muita coisa para estudar no ensino médio, e muitas vezes os adolescentes não querem muito aprender. Isso é uma pena. Eu aqui rendo a minha homenagem e a minha consideração por professores de ensino básico e fundamental que lutam hoje com salários baixos, pouco ou quase nenhum reconhecimento governamental ou dos pais, e lutam para trazer cultura para os jovens, e muitos não querem nem saber do que está passando ali, né? É uma pena. Mas um capítulo da história que é pouco conhecido no Ocidente é a história do Império Turco-Otomano, ou Império dos Otomanos. O Império Otomano, ele ficou quase 500 anos no poder. É quase que uma nova Roma, e dominando um território maior do que o território que os romanos dominaram. Os otomanos dominaram países que hoje, né, vou falar o nome hoje, mas que todos faziam parte do Império Otomano. O Egito fazia parte do Império Otomano, Israel fazia parte do Império Otomano, Jordânia fazia parte do Império Otomano, parte da Arábia Saudita fazia parte do Império Otomano, o Iêmen fazia parte do Império Otomano, a Grécia fazia parte do Império Otomano, a Turquia, o Líbano, a Jordânia, a Síria, todos esses países, incluindo praticamente todo o atual Oriente Médio, uma boa parte do atual Oriente Médio, faziam parte do Império Turco-Otomano. Esse Império Otomano, ele era poderoso, ele começa, na verdade, a florescer no século XVI, um pouco antes, ali por volta de 1200 e alguma coisa, 1300, você já tem os turco-otomanos, que é um povo que vem da região da Anatólia. A Anatólia seria uma parte do que pega a atual Grécia, a atual Turquia. Eles vão subindo da Anatólia ali, por isso tem esse nome Anatólia, porque a direção que o sol nasce vai subindo. Então eles sobem dali e começam a conquistar vários povos ali. Mas o auge deles mesmo, assim, de conquistar maiores territórios, foi a partir do século XVI. No século XV, eles já têm uma força ali, eles tomam, por exemplo, Constantinopla. É o Império Otomano, que em 1453, século XV, portanto, eles acabam com a Idade Média. Eles acabam com a Idade Média. E é interessante que, sabe como é que o Império... Até tem uma série, meu bem, se você conseguir o nome aí para eu falar para eles, acho que é Otomanos. Eu não sei se está no Netflix essa série, ela é enorme, é muito longa, e ela conta bastante a história deles, mas é bom você ler livros a esse respeito. Olha que curioso, os turco-otomanos tinham um sultão chamado Mehmed II, achou aí? A Laura está procurando lá. Ascensão do Império Otomano. Ascensão do Império Otomano, acho que é essa mesmo. Mehmed II. Mehmed é a forma turca do nome Maomé, porque os otomanos se converteram ao islamismo. Então, muitos povos que se convertem ao islamismo começam a dar o nome do profeta para seus filhos. Então, toda vez que você vê no mundo muçulmano alguém chamado Mehmed, Mohammed, Maomé, é tudo nome de Maomé. Tá certo? E Mehmed é o nome Maomé na língua turca. E o Mehmed II, ele estava para batalhar para tomar a cidade de Constantinopla. E havia um sujeito que ele tinha oferecido para o rei
de Constantinopla uma invenção dele, que era o canhão. O rei de Constantinopla humilhou esse inventor, um sérvio, o mandou embora dali, o expulsou, o humilhou e riu da cara dele, falando que ninguém jamais iria dar bola para uma invenção maluca daquela, o canhão. Esse rapaz ficou chateado, fulo de raiva, como alguns dizem, né? E foi oferecer o invento para Marmet. E Marmet teve uma atitude mais humilde. Ele falou, não, eu quero te ouvir. Faz o seguinte, prova que seu invento é poderoso mesmo. Eu vou colocar engenheiros para financiarem e construírem pelo menos 1 ou 2 exemplares da máquina que você está imaginando. Se funcionar, eu compro de você a patente. E assim, eles colocaram os engenheiros, funcionou, e aí os otomanos foram com os canhões, que o outro rejeitou, os canhões arrebentaram os muros de Constantinopla em 1453, e os otomanos tomam Constantinopla, e ao tomarem Constantinopla, eles tornaram toda aquela região muçulmana, porque eles eram muçulmanos, expulsaram os cristãos, mataram outros cristãos bizantinos que ali estavam, e aí você tem o fim da Idade Média. Vocês estão notando como é que o ato de uma pessoa, às vezes, dá uma grande repercussão na história? E aí os otomanos foram ficando poderosos. Depois, no século XVI, eles vão ampliando o império deles, ampliando, e os otomanos tinham o ideal de cumprir o sonho de Maomé. Sabem qual era o sonho de Maomé? Ter um império muçulmano dominando a terra. Porque o Alcorão colocava isso. Aí eles vão dominando, vão crescendo e pegam toda aquela extensão de terra que eu mostrei para vocês. Mas olha que interessante. Embora os turco-otomanos venceram a batalha contra Constantinopla por causa de um gesto de humildade do seu superior, do seu sultão, eles tiveram depois gestos de arrogância. E no século XIX, eles começaram a perder território, porque eles estavam ficando muito arrogantes. Muitos sultões brigando pelo poder, briga de família. Aí, em 1914, aconteceu o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o arquiduque da Áustria, candidato ao trono austríaco, húngaro-austríaco, e ele e a esposa foram assassinados por um sérvio, Príncipe, o nome dele, lá em Sarajevo. E quando eles foram assassinados, aquilo começou uma guerra, porque a Alemanha, a Prússia, né, toda ali começou a entrar em guerra contra Sarajevo, e aí a Rússia também entrou na guerra, e o Império Otomano, que já estava enfraquecido, porque muitos reinos estavam pedindo a independência, foram obrigados a entrar no conflito que nem lhes dizia respeito, por uma questão de aliança. E quando entraram no conflito, foi uma derrota feia para eles e aqueles com os quais eles se uniram, inclusive a Alemanha. Isso foi a pá de cal no Império Otomano, que já estava em decadência desde o final do século XIX. Só para vocês terem uma noção, olha de novo o mapa do Império Otomano no seu auge. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, olha o que o mapa ficou reduzido. Toda a parte que vocês estão vendo em cor marrom escura é o que sobrou do Império Otomano. Todas as partes que vocês estão vendo em marrom claro, o Império Otomano perdeu essas terras. Ele só ficou praticamente com a Turquia, uma tripinha ali da Arábia Saudita, perdeu o Iêmen, perdeu o Egito, e esse resto também ele perdeu em pouco tempo, porque esses países começaram agora a buscar independência. Eram países que antes faziam parte do Império Turco-Otomano e agora tiveram independência. Foi nessa época da derrocada do Império Otomano, e isso vai acontecer mais ainda em 1922, quando Atatürk expulsa da Turquia o último sultão, a família dos sultões são expulsas, e Atatürk cria a famosa República Turca. Aí, o antigo Império Turco-Otomano se resume agora à atual Turquia. Todos os territórios que antes fizeram parte do Império Turco-Otomano começaram agora a ter independência. O Egito ficou independente, a Jordânia ficou independente,
A Jordânia é uma outra história. Depois eu corrijo melhor para vocês. O Líbano ficou independente, entre aspas. Você vai entender o porquê do entre aspas. E a Inglaterra, inclusive isso aí é um desenho que mostra de um lado, do lado esquerdo, você está vendo o Kemal Atatürk, que é o fundador da República Turca, que é a atual Turquia, e do outro lado você tem Harrington, que era um militar inglês. Mas olha que no caldeirão que eles estão ali enfincando a sua espada para manter a paz, tem uma palavra escrita, Near East, ou seja, Oriente Próximo. Aí você entende que aconteceram duas coisas. Presta atenção. A Inglaterra e outros países europeus aproveitaram a queda do Império Otomano para poder tomar em conta do Oriente. E foi a Inglaterra, no começo a Inglaterra, depois outros povos se uniram, que começou a redesenhar o mapa do mundo a partir do Império Otomano. Então eles colocavam assim, olha, vou mostrar para vocês aqui. Lembram do Império Otomano, né? Então, os países que estavam mais próximos do Império Otomano, que estão aí desenhados em verde, eram chamados de Oriente Próximo, em relação ao Império Otomano. Os países que estavam mais distantes, como China, Japão, eram chamados de Extremo Oriente. E entre os dois, o Meio Oriente Médio. Tá bom? Vou mostrar um outro mapa para vocês. Então aqui vocês têm, olha, em verde, Oriente Próximo, em amarelo, Oriente Médio, que a Índia era o Oriente Médio, e em azul, Extremo Oriente. Tudo relacionado a quê? Ao Império Otomano e à proximidade desse império em relação à Europa. Então, essa linguagem hoje de Oriente Médio, Oriente Próximo e Oriente Extremo, ela até não é bem vista por alguns historiadores, porque ela é tida como uma linguagem de colonialismo. Por que colonialismo? Porque com o esfacelamento do Império Otomano, países oportunistas da Europa começaram a dominar essas regiões. Então, por exemplo, o Iêmen ficou na mão de europeus, a Arábia Saudita ficou na mão de europeus, Israel ficou, que Israel não existia, né, mas o atual Israel ficou na mão de europeus, o Líbano ficou na mão de europeus. E você lembra da Companhia das Índias Ocidentais? Então a Europa sempre foi colonialista, especialmente a Inglaterra. Agora, esse mapa que eu estou mostrando para vocês, ele mudou várias vezes, tá bom? Estou mostrando uma fase dele. E numa das muitas mudanças, aboliu-se a nomenclatura Oriente Próximo, Oriente Médio, e ficou uma coisa só. Por isso que hoje é muito difícil você ver livros falando de Oriente Próximo. A maior parte fala de Oriente Médio, tá bom? Tá claro para vocês, gente? Comentem se a aula está didática, se está dando para vocês entenderem. Eu quero feedback de vocês, tá bom? Agora, acabou a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu com aquele miolo ali, que hoje a gente chama de Oriente Médio, que pertencia ao Império Otomano? Os países começaram agora a dominar aquela região. Então, olha o que aconteceu. Olha o novo mapa. A República Independente da Turquia, tá vendo aí, ó, República Independente da Turquia. Essa é a parte que foi inaugurada em 1922 a partir de Atatürk. O resto tudo fazia parte do Império Otomano, mas deixou de fazer. Então, por exemplo, a parte que hoje é da Síria e o Líbano ficou chamado de Mandato da Síria, mas pertencia ao Mandato Britânico. A parte que hoje é o Líbano ficou no Mandato francês. A parte que hoje é o Irã ficou também na mão dos britânicos. A Arábia Saudita ficou mais ou menos independente, depois eles acabaram dando a Arábia Saudita para famílias de sheiks. Então, quando você vê os Emirados Árabes, são países que foram dados para famílias. O Catar, Emirados Árabes, o Iêmen, tá certo? São países que agora deram de presente para uma família. E havia um interesse muito grande da Europa nessa região, porque eles sabiam que aí havia uma coisa preciosíssima chamada petróleo. Então, alguns desses países depois se viram até enganados,
pela Europa, porque viram que os britânicos estavam ali, mas fincando bandeira. Então eles agora começaram a brigar com a Inglaterra para ter a sua independência, e a Inglaterra também já não estava lá tão bem das pernas, daqui a pouquinho já haveria a Segunda Guerra Mundial, e a Europa começou então a deixar aqueles países independentes, ficou apenas com o mandato da Palestina ali, tudo pertencente ao Reino Unido. Eles estão respondendo isso, está clara a aula, bem? Muito clara, didática. Então, ótimo. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, tinha um pedaço de terra ali que ainda estava na mão do mandato britânico, brigando com um outro pedaço de terra que eles deram para uma família árabe que brigou lá entre os parentes. Lembra que eu falei com vocês que a Arábia Saudita eles deram para as famílias árabes ali? Olha, fica para vocês aqui, fica aqui. Aí uns primos que brigaram lá ficaram sem território. Eram os Hushemitas, que se diziam até descendentes diretos de Maomé. Aí, para não haver briga, a Inglaterra, junto com a França, falou assim, faz o seguinte, vem para cá, não briga com eles não, a gente dá um pedaço de terra para vocês. Esse pedaço de terra que foi dado para eles virou o reino da Jordânia, que é um país vizinho a Israel. E a Jordânia ficou controlando até ali perto de Jerusalém. Jerusalém ficou dividida em Jerusalém Oriental e Ocidental. E a outra parte de Jerusalém Ocidental até o Mediterrâneo ficou na mão da Inglaterra. Não havia nada de Palestina aí, viu? Da Inglaterra. Esse nome Síria-Palestina era dado para uma região que envolvia até a Síria, nome que vem desde a época de Adriano dos romanos. Aí, em 1948, termina a Segunda Guerra Mundial, você tem 47, 48, a luta pela criação do Estado de Israel. Aí, quando o Estado de Israel é formado, com toda aquela luta de Palestina e Israel, que isso é uma história para eu contar num outro momento, não vai dar tempo de eu contar isso aqui hoje, é muito longo. Aí você tem um grande problema na região. Por quê? Muitos dos países que se tornaram independentes agora tinham uma administração muçulmana. E esses países formaram aquilo que é conhecido como a Liga Árabe Unida, porque eles tentaram, depois da queda do Império Otomano, fazer um novo império da Liga Árabe Unida. Lembra que eu falei com vocês, vou até voltar para mim aqui, que esse era o grande sonho de Maomé, criar um império muçulmano imbatível? A única razão pela qual os muçulmanos nunca conseguiram ter um império imbatível, bom, quase chegaram lá nos otomanos, né, que ficaram 500 anos no poder, mas é porque eles brigam entre eles. Só de falar de sunita e xiita já tem uma briga implacável. É mais fácil você juntar um pessoal da direita e da esquerda numa discussão normal aqui do que juntar xiita e sunita. Eles só se juntam quando é pro ódio contra Israel, como o Irã que juntou com o Hamas. Mas se eles conseguissem vencer Israel, certamente que já haveria, o próprio Irã ia querer arrebentar com o Hamas, porque eles são inimigos mortais, não é pouco inimigo, não é muito inimigo. Muito inimigo, não é pouco não. Eles se odeiam. E eles brigam entre eles. Um outro problema da Liga Árabe Unida, que eles não conseguiram se juntar, é que nem todos os países chamados árabes eram de origem árabe. Por exemplo, os egípcios não são árabes. A etnia deles é outra. Eles se tornaram uma nação chamada árabe porque eles adotaram o árabe como sua língua no lugar do copta. Por isso são chamados países árabes. Mas, a rigor, eles são outra etnia. Você está percebendo? Alguns países da África ali também, Marrocos, são outra etnia. Eles não são de sangue árabe. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que significa árabe e tudo mais. Os próprios... O Irã, por exemplo, o Irã não é um país árabe. Tanto é que o Irã não fala árabe. Ele fala persa. A Turquia também não é árabe, é turco-otomano. Mas mesmo não sendo a Turquia árabe, ela adota o islamismo. O Irã não é árabe, mas adota o islamismo. Percebeu? O Egito adota o islamismo, então, como todos eles adotaram o islamismo, se tornam, de certa forma, povos islâmicos. Mas é bom deixar bem claro, até eu coloquei isso aqui na legenda, olha. Nem todos os povos que se dizem árabes são realmente de etnia árabe, nem todos são muçulmanos. Tem cristãos também morando aí, mas a maioria é árabe.
Agora eu quero mostrar esse mapa para você ver qual que era a dificuldade de Israel. Israel é aquela bolinha amarela lá em cima, ó. Tá vendo? E ainda dividido com os palestinos, que ali tem a faixa de Gaza e tem a Cisjordânia, e o resto amarelo é Israel. Olha o tamanho de Israel para sobreviver a todo esse contingente de países muçulmanos que não reconhecem, muitos deles, o Estado de Israel. Parece que uns 3 ou 4 só que Israel tem relações diplomáticas. Tem relações diplomáticas com o Egito, tem relações diplomáticas com a Jordânia, mas não tem, por exemplo, com a Síria, com o Líbano. Israel não tem relações diplomáticas com o Irã, e vários outros países aí. Os Houthis, por exemplo, que querem destruir Israel lá, não reconhecem Israel como um Estado legítimo. Então isso faz parte também dos conflitos no Oriente Médio. Agora, é curioso que de Israel também você tem judeus migrando para o mundo inteiro. E o cristianismo, que também saiu de Jerusalém, também acabou espalhando, de certa forma, uma cultura judaica para o mundo inteiro, porque nós cristãos somos herdeiros da Tanakh, que é judaica. Todos os primeiros pioneiros do cristianismo eram judeus, com raríssimas exceções. Lucas, que talvez não fosse judeu, alguns acreditam que não fosse judeu, mas Paulo era judeu. Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, né, como os católicos chamam, Maria era judia. Maria Madalena era judia. Esse pessoal todo é judeu, tá bom? A gente não pode esquecer nisso. Falando em Maria Madalena, eu me lembrei de uma coisa. Será que eu posso interromper aqui, mas só para falar uma coisinha para eles? Pode, uma surpresa. Porque eu falei de Maria Madalena, eu lembrei, eu já estava esquecendo isso aqui, olha. Eu escrevi um livro sobre Maria Madalena, a verdadeira história. Será que Maria Madalena era prostituta? Por que alguns falam que ela era prostituta, alguns falam que ela era amante de Jesus? De onde vem esse mito que Maria era a esposa oculta de Jesus? Ah, Rodrigo, onde é que eu compro esse livro? Calma, que hoje eu não estou querendo vendê-lo, não. Eu quero dar esse livro para você. Como é que você vai fazer? Se você se tornar meu aluno na Bíblia Comentada, nas opções Premium ou Anual, tá aqui, o link já está no vídeo aqui. Depois que terminar a aula, você pode clicar lá. Se você se inscrever, eu vou mandar esse livro para você em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Vou mandar de graça, eu vou assinar e mandar para você. Mas só que o pessoal pegou com a editora Planeta uma quantidade de livros, não é muito, eu não sei quantos que tem lá em cima, eu vi umas caixas lá. Se você correr e ainda tiver o estoque, você ganha, tá bom? Então se inscreva, eu vou mandar esse livro para você, Maria Madalena, A Verdadeira História, e você vai ser aluno do Bíblia Comentada, aprendendo muito mais do que eu ensino aqui toda segunda-feira, tá bom? Voltando ao que eu estava dizendo para vocês, todos os autores do Novo Testamento são judeus, então nós herdemos muita coisa do judaísmo. Agora, como é que tudo isso começou? Então eu falei que eu ia dividir a nossa aula em 3 partes. Primeiro eu contei para vocês o que é Oriente Médio, você já aprendeu que Oriente Médio, Oriente Próximo, Extremo Oriente, são nomenclaturas de cunho colonialista, que vem por causa dos europeus, que marcavam esses territórios a partir do Império Otomano. Então, olha, o que sobrou dele, né? O Império Otomano não ia até a China, mas eles acabaram incluindo a China também como Extremo Oriente. Expliquei para vocês como é que o atual mapa do Oriente Médio foi criado na mesa de negociações por países europeus depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra também, especialmente a Primeira. Então, por exemplo, o Líbano pertencia à França depois da queda do Império Otomano. A França foi lá e pegou para ela. Aí depois que teve uma guerra libanesa e o Líbano conseguiu a independência deles. A Síria também pertencia à França. O que hoje a gente chama de Israel, uma boa parte pertencia ao mandato britânico. A Jordânia também era da Inglaterra e deram para os reis lá da Jordânia. O Egito também pertencia à Inglaterra, até que o presidente Nasser cria uma revolução contra a rainha Elizabeth, fecha o canal de Suez e consegue a independência do Egito. Então esses povos todos, eles foram desenhados ali a partir dessa situação pós-Segunda Guerra Mundial, corrigindo, a partir da situação pós a decadência do Império Otomano e depois da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Mas como é que tudo isso vai começar lá atrás? Agora eu vou ter que fazer o retrocesso para ir pelo menos 1.800 anos antes de Cristo, mais ou menos entre 2.000 e 1.800 antes de Cristo, porque a data precisa de Abraão
tem uma controvérsia na academia. Há autores que colocam Abraão por volta de 2000 a.C., outros que colocam até 1800 a.C., eu coloco Abraão por volta ali de 1850, 1900 a.C., tá bom? Abraão sai de Ur dos Caldeus, quem conhece a Bíblia sabe dessa história, e Deus fala para Abraão assim, Abraão, saia da sua terra, da terra dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tem uma pergunta aqui da Cátia, meu bem. Quem já é aluna anual pode participar? Eu respondi. A Laura já respondeu já? Para ela entrar em contato com o atendimento ao aluno, que Tá. ela tenha Então pode entrar em atendimento aí, né? como Como é que participar, tá bom? Mas esse já respondeu para ela, né? Eu respondi no chat aqui mesmo, mas na descrição do vídeo tem o atendimento ao Tá. cliente. Na descrição do vídeo tem o atendimento. Qualquer pessoa que tiver dúvida aí, obrigado pelo superchat. Voltando então ao que eu estava dizendo para vocês, Abraão teve pelo menos 2 chamados por Deus para sair da sua terra. Primeiro, olha no mapa aí, quando ele sai de Ur, estão vendo no mapa? Pena que eu ainda não tenho o recurso de ir com o mouse acompanhando o mapa para vocês. Mas olha, ele sai de Ur e ele vai até onde está aqueles cones ali, tem 6 cones ali, ó, estão vendo? Ali é Padã Aram. E Abraão acaba ficando, na época Abrão ainda, ele nem tinha mudado de nome, ele fica em Padã Aram, até que o pai dele morre, e Deus aparece para ele de novo, até antes da morte do pai dele, e fala assim, Abraão, sai de novo da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, que seria Canaã, atual Israel. Ou seja, parece que Abraão recebeu a ordem de Deus para sair de Ur, saiu com o pai dele, o irmão, todo mundo, e foram até Padã Aram, que fica hoje na Síria, entre a região da Síria ali e a Turquia, e de novo, Deus manda ele sair dali, quer dizer, parece que ele estacionou ali e ficou quieto. E quando ele sai dali, ele vem para a terra da terra prometida, que é a terra que chamamos hoje terra de Israel. E eu anotei algumas coisas importantes para dizer para vocês aqui, olha. Antes disso aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que será que Deus chamou Abraão para ir para Canaã? Por que Canaã? Por que Deus não chamou Abraão para ficar na terra dele, não abençoou Abraão mesmo ali? Ele estava no melhor da terra, entre o rio Tigre e Eufrates. A região de Ur, de onde Abraão saiu, é o atual Iraque, quase perto do Kuwait, o Iraque ali. É um lugar maravilhoso. É como se Deus falasse com você assim, saia de uma cidade maravilhosa como Curitiba. Curitiba é uma das melhores cidades do Brasil. Abandona Curitiba e vai para uma terra que eu te mostrar. E leva Abraão para um lugar que não tem nada a ver. Tem até uma piadinha que alguns contam que, na verdade, tudo isso foi por causa de um erro perpetuado, cometido por Abraão e perpetuado por Moisés, que Deus, na verdade, tinha chamado Abraão para Canadá, que era o lugar mais bonito, Canadá. Mas Moisés, como era gago, falou assim, manda kkkkkk, e o escriba falou, ó, Canaã, seria Canadá. É uma piadinha que os exegetas contam. Mas a pergunta permanece. Por que Canaã? Por que Deus mandou Abraão para aquele lugar específico? Nós temos algumas respostas hipotéticas. Uma delas é porque Canaã era um centro-ponte para rotas do crescente fértil. Tá certo? Tanto é que em Ezequiel 5, verso 5, Deus fala, eu pus Jerusalém no meio das nações. Deus também diz que aquela terra era a terra que emana leite e mel. Uma outra razão que alguns acreditam que Deus mandou Abraão para aquela terra era para reverter a maldição de Gênesis 9, 25 a 27. Você lembra que em Gênesis 9, 25, Moisés lança uma maldição em Canaã. Porque Cam, o filho de Noé, viu a nudez do pai e teve um desagravo sobre o pai. Então, quando o pai volta de uma embriaguez que o pai estava com vinho, o Noé vira e quando ele sabe o que Cam fez para ele, ele fala assim, maldito seja Cam. E Canaã, seu filho, vai ser servo dos seus irmãos. Então ele amaldiçoou Canaã. Então alguns acreditam que tem uma motivação teológica ali. Como Noé proferiu uma maldição sobre a terra de Canaã, Deus manda Abraão para Canaã com a promessa, em ti serão benditos todos os povos da terra. É uma visão interessante, teológica, a gente não pode prová-la, mas é interessante. Deus manda Abraão para Canaã para reverter a maldição que Noé colocou sobre Canaã. Dá até um sermão interessante isso. Às vezes Deus me chama para ser bênção,
É curioso, porque é uma teologia da bênção nisso aqui. Porque às vezes as pessoas pensam que ser abençoado por Deus é uma coisa que vai beneficiar a mim. Essa não é a visão bíblica da barahá, da bênção, em hebraico, barahá. Deus me abençoa para abençoar outros. Entendeu? As pessoas pensam, Deus me abençoa para me beneficiar. Não, Deus me abençoa para talvez reverter a maldição de outro. Olha que curiosa essa... Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que Deus, às vezes, me abençoa para reverter a maldição que está na vida do outro. Aí uma pergunta para você fazer. Você está sentindo que a bênção de Deus na sua vida está revertendo na vida do outro, ou a sua bênção é uma bênção egoísta, só para beneficiar a si mesmo? Não é? Eu achei curiosa essa possibilidade de Abraão ter sido levado para ali para reverter a maldição que Noé lançou naquele lugar. Mas existe uma outra possibilidade que não descarta as primeiras. Eu não posso provar isso aqui, e presta atenção, eu não quero fazer uma doutrina disso. Mas eu quero apresentar para vocês que existe essa ideia entre alguns, inclusive, autores judeus. Eu coloquei o mapa de novo aí, o Crescente Fértil, e coloquei 2 lugares aí para o Jardim do Éden. Alguns acham que o Jardim do Éden está no Iraque, mais ao norte, ali perto da Armênia. Tá vendo lá Éden, no norte? Porque a Bíblia fala que o Jardim do Éden tinha entre os rios que saíam do jardim o rio Tigre e o rio Eufrates. E nós temos ali na região do Crescente Fértil, também chamada de Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. Então o Éden poderia ser ali. Outros pensam que o Jardim do Éden poderia ser aqui embaixo, hoje talvez até abaixo do Golfo Pérsico, perto do Bahrein, e que ali seria o Jardim do Éden. Mas existe uma terceira hipótese, que o Jardim do Éden não é nem lá em cima, no norte, nem aqui embaixo no sul, mas que o Jardim do Éden poderia ser onde hoje está Jerusalém. Eu acho essa ideia muito interessante. Se você me perguntar assim, Rodrigo, você acredita nela? Ela não é tão clara na Bíblia, a ponto de eu falar assim, não, aqui eu tenho um claro texto bíblico que afirme isso, um claro assim diz o Senhor. Não, eu não tenho. Eu tenho que ser honesto com o texto. Eu não posso fazer uma exegese. Sabe qual que é a diferença de exegese para exegese? Exegese, como vem do grego ex, extrair de, exit. Exegese é extrair do texto a sua interpretação. É o que é correto. Exegese vem da partícula grega eis, movimento para, é enfiar no texto uma ideia que não está ali. Então, a exegese é uma deturpação da exegese. Então, eu tenho que ser honesto para vocês que não dá para extrair do texto bíblico uma afirmação, para longe de qualquer questionamento, que o Jardim do Éden seria em Jerusalém. Então, para ser muito honesto com vocês, eu apenas tenho que colocar que existe essa ideia, inclusive dentro de autores judeus e autores cristãos, vou mostrar para vocês, e essa ideia tem uma possibilidade bíblica. Ficou claro? Uma possibilidade. Vamos ver quais são as argumentações que usam. A primeira delas, o Éden é chamado em hebraico de Har Elohim. Har significa montanha ou monte do Senhor, em Ezequiel 28, 13 a 16. Agora, o mesmo monte do Senhor de Ezequiel 28, que é referido ao Éden, aparece como um título para Sião, no Salmo 48, 1 e 2. E o Targum, que é um documento judaico sobre Ezequiel 28, e o Midrash Tahuma, Kedoshim 10, fala o seguinte: o monte de Deus é Sião, que é Jerusalém. Então, veja bem, em Ezequiel 28, fala do Éden e chama o Éden de monte de Deus. E nesses tratados judaicos, do Targum e do Midrash, e também do Kedoshim 10, Esre, é falado que o monte de Deus é Jerusalém. E Ezequiel fala que o monte de Deus é o Éden. E no Salmo 48, o mesmo monte Sião é Jerusalém.
Quando você vai também para Êxodo 28, 17 a 20, você vê que as mesmas pedras que são citadas em Ezequiel 28, falando do querubim que estava no Éden, no Jardim de Deus, as mesmas pedras são citadas no peitoral do sacerdote que trabalhava no templo de Deus em Jerusalém. No Midrash Rabbah, que é outro documento judaico, sobre Gênesis 13, verso 15, está dito assim: assim como o sacerdote porta as pedras, também está o Éden ligado ao lugar santo do templo de Jerusalém. Em Gênesis capítulo 2, verso 10, diz que do Éden um rio saía para formar 4 braços. Aí você vai para Ezequiel 47, 1 a 12, Zacarias 14, verso 8, Joel capítulo 3, verso 18, tem uma profecia que do templo de Deus em Jerusalém também nascerá um rio, o rio da vida, para substituir o rio da vida que estava no Éden. O Targum do Pseudo-Jonatas 2, verso 10, identifica esse rio como o rio do templo futuro em Jerusalém. Também nós temos a questão da proteção dos querubins. Os querubins guardam o caminho da árvore da vida no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 24. E é interessante que no Santo dos Santos, que ficava no templo de Jerusalém, também você tem Deus ordenando que fizessem 2 querubins protegendo aquele lugar ali. O Sifré, outro documento judaico de Deuteronômio, diz que o lugar da árvore da vida é onde os querubins estendem a sua asa em Jerusalém. E, por fim, os judeus sempre chamavam Jerusalém de umbiculus terre, o umbigo da terra, ou em latim, ou em grego você tem a expressão, como é que é em grego? Ónfalos tesges, em grego. O umbigo do mundo. E o Midrash Tehillim 92 também fala, de Sião, o umbigo do mundo, ele plantou o Éden. E para não ficar só na tradição dos judeus, quando você vai também na tradição cristã mais antiga, você encontra a mesma coisa, aqui também tem dos judeus, aqui dos cristãos. Orígenes, autor cristão, na sua homilia sobre Ezequiel 9:2, diz, o rio da graça que flui do mesmo lugar onde Adão habitou, o monte do Senhor. Epifânio de Salamina também identifica o Éden como lugar onde foi erguido o templo de Jerusalém. Santo Agostinho de Hipona, no Civitate Dei, a Cidade de Deus, não se decide, mas cita quem via o Éden no mesmo monte onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, que é onde está o templo monte. Tá bom? Então, uma possibilidade que alguns levantam é que Deus mandou Abraão para o lugar onde outrora estava o Jardim do Éden. Como eu disse, eu não posso tirar uma doutrina daqui, mas algumas inferências respaldadas na tradição judaico-cristã existem de que o Jardim do Éden seria originalmente onde está hoje Jerusalém. E no final da nossa aula hoje eu vou mostrar uma questão escatológica ou relacionada ao fim dos tempos que também aponta para essa questão do Jardim do Éden ser o lugar de Jerusalém. Mas vocês talvez devem perguntar, mas Rodrigo, mas o rio Tigre e Eufrates não está lá no Iraque? Jerusalém está muito longe do rio Tigre e Eufrates. E a Bíblia fala que o Tigre e Eufrates eram 2 rios que saíam do mesmo braço do Jardim do Éden. Sim, mas nós devemos levar em consideração 2 coisas. Em primeiro lugar, entre a geografia do Jardim do Éden e a geografia que nós conhecemos, houve um episódio chamado dilúvio, que, na minha opinião, foi mundial e destruiu toda a geografia da Terra, de modo que é impossível que tenha sobrado, após o dilúvio, um rio original do Éden. Em segundo lugar, a Bíblia fala que um rio saía do Éden e se dividia em 4 braços, sendo 2 deles o Tigre e Eufrates. O atual Tigre e Eufrates não saem de um mesmo braço que se divide em 4 rios. Tá certo? E onde está o Pison e o Gihon? Então você vê que a geografia não é a mesma. A meu ver, o nome Tigre e Eufrates hoje se devem a um rebatismo da terra a partir de nomes antigos, porque os descendentes de Noé habitaram a região da Suméria e eles já sabiam da história do Éden. Então eles deram a 2 rios o mesmo nome
de antigos rios da história dos seus ancestrais. Assim como os descendentes de alemães vêm para o Brasil e renomeiam um assentamento aqui no sul de Novo Hamburgo. Você tem no Brasil Novo Hamburgo, você tem Nova Trento, você tem lá nos Estados Unidos a Nova Inglaterra, New England. Então você vê que são pessoas que migram para a terra e rebatizam aquele novo território com nomes mais antigos. Então, para mim, o Tigre e Eufrates hoje são provavelmente rebatismos de dois rios a partir dos nomes dos rios originais, e não os mesmos rios do Éden. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Abraão cometeu um erro muito sério. Olha lá. Quando ele saiu de Harã, olha esse mapa. Harã, onde ele ficou. Ele veio para a Terra Prometida. Mas durante um período de seca, olha o que a linha vermelha é justamente a trajetória de Abraão. O que ele fez? Ele foi lá para o Egito. Até aí, tudo bem. O problema é que, de novo, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Lembra quando eu contei o nato de Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império da Áustria? Aquela morte que um jovem sérvio de 20 e poucos anos, estudante, matou aquele camarada. Olha bem, o crime que aquele jovem cometeu desencadeou milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial. Deixa eu dar um exemplo disso bem claro, porque isso serve até de lição para a sua própria vida hoje. Às vezes, uma ação minha, malfadada, pode causar prejuízo para muita gente. Tem uma história, e ela é real, você pode depois pesquisar na internet, eu me esqueci agora o nome do indivíduo, que já tem muitos anos que eu li essa história, mas daqui a pouquinho o Windows, o Google funciona, ela vem à mente. Se alguém até achar na internet, pode me ajudar aqui no chat, tá bom? Obrigado aqui, De Cruz, obrigado mesmo, de Mesquita, Rio de Janeiro, obrigado pelo abraço, pelo apoio aí, viu? Pelo carinho. Essa história, se vocês derem uma googada e alguém encontrar a resposta, coloca aí. Um sujeito foi querer agradar o sogro dele, o futuro sogro dele, e esse sujeito não entendia nada de fazenda. Ele estava perto da cidade de Chicago. Ele não entendia nada de fazenda. Aí, para agradar o sogro, ele foi de manhã querer ordenhar a vaca sem saber como é que fazia aquilo. E quando ele for ordenhar a vaca, ele esqueceu de amarrar bem o pé da vaca com o bezerro ali, a vaca deu um coice, e quando ela deu um coice, o lampião que estava do lado do sujeito caiu, pegou no feno, começou um incêndio ali no Barney, como é que fala Barney em português? O lugar onde guarda a comida do gado e tudo mais, eu esqueci o nome. Paiol. Não, paiol é para arma. Eu vou lembrar, é Barney, em inglês é Barney, esqueci como é que fala em português. Aí o fogo começou a pegar naquele alojamento ali, tudo de madeira, se alastrou rapidamente pela plantação, pegou a casa, foi alastrando, e esse fogo chegou na cidade de Chicago e queimou uma grande parte da cidade de Chicago. Há fotos desse incêndio. Foi uma das maiores tragédias da história de Chicago. Se você dá uma olhada na internet aí, celeiro. A cidade de Chicago pegou fogo. Foi um prejuízo terrível para muita gente. Prédios inteiros pegaram fogo, mansões, tudo, por causa de um sujeito displicente que queria agradar o sogro. Acho que é Leakey o nome dele, tá vindo na minha cabeça Leakey. Se alguém achar o nome dele aí, acho que é Leakey o nome dele, Leakey em inglês. Que curioso. Então, às vezes, um ato de uma pessoa causa grandes estragos. E um ato de Abraão causou grandes estragos. Ele foi para o Egito e, no momento de fraqueza espiritual, ficou com medo, não confiou em Deus, quase entregou a mulher dele para ser a esposa do faraó. Que homem faz isso? E ele amava Sara, com medo de morrer. O faraó quase tem uma relação sexual com Sara, mas aí o faraó, quando descobre aquilo que Deus pune o faraó manda Abraão embora, e aí Abraão, que já tinha cometido aquele erro, comete um segundo erro. Sabe qual? A Bíblia fala que o faraó deu para Abraão um monte de presente. Falou assim, vai embora daqui e leva com você esses presentes, para o seu Deus não me punir mais. Leary, obrigado. Você que achou ou alguém que achou? Eu vi.
A Laura já achou aqui, ó. O Abraão voltou e aceitou os presentes. Depois você lê na sua Bíblia, e na plataforma Bíblia Comentada eu conto isso em detalhes, o contraste do comportamento nobre de Abraão depois da guerra contra os reis que estavam sequestrando o seu sobrinho Ló, e Abraão no Egito. Quando Abraão reuniu 318 homens da sua casa para ir recuperar Ló, que estava prisioneiro de guerra, Abraão expulsou aqueles reis, e quando trouxe todo o espólio de guerra, Abraão não aceitou ficar com nada. E quando o pessoal falou, não, Abraão, você pode pegar os espólios de guerra, não. Eu não quero nada de vocês, para que vocês não falem que vocês me enriqueceram. A minha riqueza vai vir pelo meu trabalho honesto, somado à bênção de Deus. Palmas para Abraão. Ali, palmas para Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 15, eu acho. Mas, no Egito, ele não teve essa atitude nobre. Ele aceitou os presentes de Faraó, que ele não deveria aceitar. E entre os presentes de Faraó, vieram escravas. E uma dessas escravas egípcias chamava Agar. Tá vendo onde é que vai chegar? E é com essa Agar que Abraão vai ter relações sexuais em conivência com a esposa, porque ele queria dar uma ajudinha a Deus para cumprir a promessa do filho que ele não tinha. Aí a bagunça tá feita, porque quando ele tem relações sexuais com Agar, você sabe, com Agar tá aqui, ó, Terá, o pai de Abraão, ele tinha os filhos dele, Arã, Naor, o próprio Abraão e a Sara, que era meia-irmã de Abraão. Aí com Agar, que tá lá no final, ele tem um filho chamado Ismael. E com a Sara, esposa legítima, ele tem um filho chamado Isaac. Isaac vai ser ancestral dos judeus. Ismael vai ser ancestral de uma boa parte dos árabes. E sabe aquele negócio que a psicologia fala, que às vezes o DNA de um vai passando para o outro, o erro? Pois é. Olha bem, o Ló, que era sobrinho de Abraão, também cometeu o erro de ter relação sexual com suas duas filhas. Aí deu origem a dois povos, moabitas e amonitas, que se tornaram inimigos proverbiais dos descendentes de Isaac. Aí o Ismael também, os descendentes de Ismael também se tornaram inimigos de Isaac. Aí Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú, que também começam a brigar desde cedo, que já vem a briga dos ancestrais, e aí os israelitas se tornam inimigos dos edomitas, que eram descendentes de Esaú. Você está vendo a complicação de crianças que são criadas num lar onde tem muita briga? Ele já vem os pais brigando, começam a brigar também. E para completar, Abraão, depois da morte de Sara, ele vai ter uma outra esposa, uma concubina, na verdade, chamada Quetura, e ele vai ter 6 filhos com Quetura. 6 filhos. Esses 6 filhos que ele tem com Quetura acabam se miscigenando com os filhos de Ismael e também se tornam ancestrais de povos árabes. Então, você tem 7 povos árabes descendentes de Abraão e um povo judeu descendente de Abraão através de Isaac. Então, repetindo, 7 povos árabes descendentes de Abraão por via de Ismael e dos 6 filhos de Quetura. E o povo judeu descendente de Abraão através de Isaac. Tá bom? Através de Isaac. Agora, vou mostrar para vocês uma coisa importante. O que são povos árabes? Eu acho que é importante eu explicar qual a origem dos árabes. Já falei com vocês. De acordo com a Bíblia, os árabes têm 2 ancestralidades em comuns. Eles são descendentes de Ismael, portanto chamados de ismaelitas. Gênesis 25, 18 associa os árabes aos filhos de Ismael e são descendentes também de Quetura, tá bom? Gênesis 36. É interessante que quando a gente vai para Isaías capítulo 13, versículo 20, eu vou ler essa passagem para vocês aqui. Isaías capítulo 13, versículo 20, diz aqui, olha. O nome dos árabes aparece aqui, ó. Isaías 13, versículo 20. Vamos ver? Opa, esse aqui, ó. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas.
e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Está falando contra a Babilônia. Fala os árabes. Aí você tem a palavra Aravi, em hebraico, que significa árabes. Agora é interessante que essa palavra árabe, Aravi, em hebraico, ela vem da mesma raiz de Aravá, que significa deserto. Em Josué, capítulo 18, verso 18, fala do Aravá, do deserto. Então, árabe, originalmente, vem da raiz Aravá, que significa lugar remoto, lugar inóspito, desolado, planície sem habitação. Como os descendentes de Ismael e os descendentes de Quetura foram morar na península plana e mais desértica, essa península foi apelidada de Península Arábica, tá bem? E os que moravam na região arábica foram chamados de árabes. Então, recapitulando para você, a palavra árabe, em hebraico Aravi, vem de Aravá, que significa lugar deserto, inóspito, uma planície deserta. E como a maior parte dos descendentes de Ismael e Quetura moravam nesses lugares desertos e eram nômades, vivendo em tendas, como Abraão, então eles receberam o nome de árabes, tá certo? Então daí que vem o apelido árabe. Agora, a rigor, então, árabe é uma palavra um tanto dúbia, porque ela pode se referir a vários povos diferentes. Agora, tem uma passagem que eu quero ler para vocês aqui também, que eu não posso esquecer, que é a passagem de Gênesis, capítulo 25. Deixa eu tirar aqui. Gênesis, capítulo 25. Por que a gente fala, então, que os descendentes de Ismael seriam os descendentes dos árabes? Você está com a Bíblia aí? Pega uma Bíblia e leia comigo, gente. É muito importante vocês acompanharem essa aula com uma Bíblia. E olha, nós estamos com mais de 3.100 pessoas assistindo. Que classe! Então, dê a sua curtida no canal se você está gostando da aula. É uma aula que eu estou dando para você aqui. Você está na faculdade tendo uma aula comigo. Curta o canal, deixe o seu comentário, se inscreva, isso é muito importante. Olha o que diz Gênesis capítulo 25, versículo 6, quando fala dos descendentes de Quetura. Fala assim: porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Alguns acreditam que essa terra do Oriente seria a região da Península Arábica e da Mesopotâmia. Vou colocar um mapa aqui, vai ficar mais fácil de vocês verem. O Oriente, para muitos, perdão, o próximo mapa, seria aqui, ó. Estão vendo aí essa parte da região da Arábia Saudita? Aí seria o Oriente. O Oriente. Então, seria essa região que seria habitada pelos filhos de Quetura. Abraão os enviou para a terra do Oriente. Aí, quando você vai para o 25 de Gênesis, verso 18, você lê assim: os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas mediações do Egito, no caminho para a Assíria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Vamos ver no mapa o que a Bíblia está falando. Olha, estão vendo aí Avilá, escrito lá em cima? Sur, nós temos duas possibilidades, não seria Sur, ou Shur em hebraico. Alguns pensam que Sur seria um deserto que hoje está na península do Sinai, no atual Egito. Outros pensam que seria onde hoje está a Arábia Saudita. Estão vendo aí alternativo, Shur alternativo? Então, o que a Bíblia está falando é que os filhos de Ismael habitariam desde essa região, de frente para o Egito, porque o Egito está logo ali, olha, tá vendo o Egito, escrito Egito ali, ó, de frente do Egito até o caminho da Assíria, porque a Assíria começa ali, onde está o Golfo Pérsico, e vai em direção ao Irã. Então, toda essa parte em amarelo aí seria dos descendentes de Quetura e também dos descendentes de Ismael, porque alguns pensam que a parte lá de Shur seria o deserto para onde eles foram morar. Agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa curiosa em relação a isso aí. Olha, então, nesses dois mapas aí, no mapa que está à esquerda, para onde foram os descendentes de Ismael. E o mapa da esquerda, para onde foram os descendentes de Quetura. Então, vocês notam que eles praticamente habitaram a mesma região, que é uma região desértica, tudo esse é deserto,
incluía a Jordânia, e tudo isso é chamado de Arábia, região deserta. Arábia significa região deserta. Como eles moravam aí, receberam então o apelido de árabes. Árabes. Agora, a mais antiga a mais antiga menção fora da Bíblia aos árabes está nessa pedra aqui de Kur, o monolito de Kur, são duas estelas, na verdade, duas pedras, da época de Salmanasar III, que era rei da Assíria. E no 9º século a.C., ele ergueu essas pedras para falar da batalha que ele teve em Karkar, e ele menciona a luta dele em Karkar, e ele menciona dois povos que me interessam. Ele menciona a luta que ele teve contra a terra de Omri, que é Israel, e ele fala que ele lutou contra Acabe, que é um rei mencionado na Bíblia, e ele menciona também que ele lutou contra Kindibu, ou Gindibu, o árabe. Então aí está a mais antiga menção do nome árabe fora da Bíblia Sagrada, tá bom? A mais antiga menção do povo árabe. Mais um mapa para vocês entenderem. Agora, esse povo árabe, eles foram espalhando e foram conquistando toda essa região que você está vendo aí, da atual Arábia Saudita. Agora, eu tenho que mostrar para vocês que isso aqui é um ponto complicado, controverso. Dentre autores árabes muçulmanos, eles dão uma outra origem para o povo árabe. Eles dizem que há, grosso modo, 3 origens para os árabes. A primeira, que eles chamam de al-Arba, que seriam os árabes autênticos, que surgiram no Iêmen, tá bom? Eles são descendentes de Qartam. O segundo grupo seriam os Arab al-Mushtaraba, que seriam árabes arabizados. São os descendentes de Ismail, ou Ismael. E o terceiro grupo seriam o al-Araba al-Baida, que seriam árabes extintos. Então, aqui eu tenho que ser honesto com vocês pelo seguinte, eu não vou entrar nessa discussão porque não é o tema da aula hoje e eu não sou especialista nela. Mas muitos dizem que é mitológica essa origem dos árabes no Iêmen. Então tem essa polêmica aí. Alguns, então, dizem que os árabes são originários de 3 povos, o Iêmen, os descendentes de Ismael, eles não mencionam Quetura, e um grupo árabe extinto. Outros dizem que é mitológica essa origem no Iêmen, que ela não procede, e eu vou deixar essa discussão para os entendidos. Biblicamente, os árabes são descendentes dos filhos de Ismael e dos filhos de Quetura. Mas é óbvio que teve miscigenação entre eles. Por exemplo, os descendentes de Esaú, que são o povo edomita, acabaram se ajuntando com tribos árabes, porque eles eram nômades, então teve miscigenação, os edomitas também acabaram tendo sangue árabe, e assim por diante. Então, corrigindo o português, grosso modo eu posso falar que os árabes são descendentes de vários povos que casaram entre si ali em clãs e formaram um grande núcleo na Arábia Saudita. Então, vários clãs aí na Arábia Saudita são do grupo árabe. Agora eu vou surpreender vocês com um capítulo da história que pouca gente sabe. Sabe qual é? Vocês sabem que se eu estou falando de Arábia Saudita, se aqui estava repleto de povos árabes, o que vai acontecer por volta do ano 600 de nossa época? O que vai acontecer? Vou mostrar para vocês aqui. Meca. Quando eu falo Meca, o que vem à mente de vocês? Maomé. Maomé começa aqui, nessa região, a fundar o islamismo. Ele se proclamou apóstolo, pelo menos o Alcorão chama assim, profeta, e ele começa o Islã. E o Islã, então, começa a tomar conta dessas tribos árabes e vai se espalhando. Mas tem uma parte da história que eu tenho certeza que ninguém é exagerado, mas talvez muita gente não contou para vocês.
que havia ali também na Península Ibérica um grande número de judeus. Por isso que eu peguei essa foto aqui, onde você tem árabes e judeus morando na Península Ibérica, na época de Maomé. Pouca gente sabe disso. E muitos judeus moravam lá, não eram poucos, não. Olha aí as várias tribos que havia na Península Ibérica. E quando você vê a palavra Banu ou Banei, significa tribo. Olha que interessante, porque no árabe antigo, Banu ou Banei significa tribo. Em hebraico, Binei significa descendente, filhos de. É o plural de filhos, descendente. Olha como é que o árabe e o hebraico são muito parecidos. Tem muitas palavras em árabe que são muito parecidas com o hebraico. Por exemplo, eu não sei nada de árabe, viu, gente? Meu conhecimento de árabe se resume a uma página. Então tem que ser honesto com vocês. Mas alguma coisa a gente sabe. Noite em hebraico é Laila. Em árabe é Leila. Princesa em hebraico, Sarai. Princesa em árabe, Soraya. Tá vendo como é que é parecido? Paz em árabe, Salam. Paz em hebraico, Shalom. Estão vendo como é que muita coisa é parecida? Os próprios nomes, Ismael, Ismail. Então tem muita coisa ali em comum. E não é à toa, porque por um bom tempo, árabes e judeus conviveram em paz na Península Ibérica. Olha quantas tribos de judeus havia na Península Ibérica. Pelo menos 14 assentamentos são reconhecidos hoje. Tá certo? Todos esses 14 aí são assentamentos de judeus na Península Ibérica. Agora, olha que curioso. Por que que os judeus foram para a Península Ibérica? Eles começaram a migrar para a Península Ibérica no 6º século a.C., quando a Babilônia destruiu Jerusalém. Quando os babilônios atacaram Jerusalém, na época que Daniel e seus companheiros foram para a Babilônia, muitas famílias de judeus fugiram de Judá e foram para a região da Península Arábica e começaram a morar lá e nunca mais saíram. Depois, quando os romanos destroem Jerusalém no ano 70... Arábica, né? Eu falei errado? O que eu falei? Eu tô vendo nos comentários aqui que eu tava... Tá, o que eu falei, gente? Ibérica. Não, perdão, arábica. Mas olha por que do ato falho. Obrigado pela correção. É que quando a gente chama a região ali da Espanha e Portugal de Península Ibérica, é que Ibérica significa arábica, por causa dos árabes. Mas muito obrigado pela correção. Estou falando da Península Arábica, que é a atual Arábia Saudita. E o Iêmen, Arábia Saudita e Iêmen. Os judeus migraram para a Península Arábica. Muitos deles fugiram para ali, vindos da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E ficaram morando ali, não saíram mais, foram bem recebidos. Quando, no ano 70 de nossa era, os romanos destroem Jerusalém, novamente um grupo de judeus migra para aquela região e vão ocupar esses 14 assentamentos que estão ali, construíram fortaleza, moraram ali, praticavam o Shabat, tudo direitinho, viviam em paz com os árabes. Depois, em 132, quando Adriano persegue os judeus e expulsa muitos judeus da terra de Israel, ainda houve judeus que continuaram morando na terra, não podemos negar isso, tá? Mas uma grande parte foi espalhada para a diáspora. Muitos foram para a Europa e outros foram para onde? Península Ibérica. Quando Maomé começa a propagar o islamismo, você sabe que tem a famosa Hégira, que é quando Maomé... porque assim, a história de Maomé, se eu me recordo alguns detalhes, eu não sou especialista em islamismo, em 610, salvo engano, depois vocês checam na internet, se não me engano, salvo engano, em 610 de nossa era, é quando Maomé recebe a visão do anjo Gabriel. Vou botar um mapa aqui, você vai entender o que estava acontecendo. Na época que Maomé nasce no final do 6º século, em 580, 586 anos depois de Cristo, é a época que Maomé nasce. Maomé era órfão, quem cria Maomé é o tio dele, e depois esse tio o faz casar com uma viúva chamada Hadija. E o Maomé, ele vê que a Península Ibérica estava repleta de politeísmo e idolatria. Você já ouviu falar da Caaba, em Meca, que é o lugar hoje que é um centro de peregrinação para os muçulmanos? Pois é. Os árabes ensinavam que ali estava uma pedra que Ibrahim
o ancestral deles, que é o Abraão, deu para o seu filho Ismael. E essa pedra que Abraão deu para Ismael é uma pedra que Abraão tirou do Jardim do Éden. A história que rolava naquela época é o seguinte, que Abraão tinha guardado consigo uma pedra que tinha sido do Jardim do Éden, antes do Éden ter sido arrebatado para o céu. E Abraão pegou essa pedra e deu para Ismael. É essa pedra que está hoje dentro da Caaba, que todo mundo vai lá e põe a mão. Alguns acreditam que essa pedra, na verdade, é um meteorito que bateu ali e as pessoas viram que foi algo que caiu do céu e colocaram uma explicação, como é que eu diria, mítica sobre a origem daquela pedra, como se ela tivesse vindo do Éden. Só que a Caaba, nessa época de Maomé, não tinha islamismo ainda, gente. Eu estou falando da Península Arábica, de árabes morando ali com judeus. Não existia ainda islamismo, tá bom? E nessa época, os árabes estavam adorando muitos ídolos, mas ídolos que não passavam... Aqui perguntou, Roseni, quem foi Maomé? Maomé é o profeta do islamismo, é justamente a história que eu estou contando aqui, né? Como começou o islamismo muçulmano, que hoje é a segunda maior religião do mundo, e a que mais cresce no mundo hoje, das mesquitas e tudo mais. Então, o Maomé ficou revoltado quando ele viu aquele monte de politeísmo e adoração de imagem ali, e ele começou uma revolta dentro de Meca. As pessoas queriam pegar o Maomé, linchar o Maomé, e o Maomé foge de Meca para Medina. É nessa transição de Meca para Medina que Maomé tem uma outra visão. O anjo Gabriel pega a jumenta, a mula que Maomé estava nela, a Burak, e leva essa jumenta até Jerusalém. Essa parte não está no Alcorão, isso está na tradição posterior. Que lá em Jerusalém, ele então vê 3 pessoas. Vou falar o nome em árabe para vocês. Issa, Ibrahim e Musa. Conseguiram decifrar quem são? Issa, Jesus. Ibrahim, Moisés. E Musa, Moisés. Perdão, Ibrahim, Abraão. Issa, Jesus. E Musa, Moisés. Abraão, Moisés e Jesus. E os 3 revelam para ele as orações especiais do Islã. Ele vai até o paraíso, volta, e dali ele volta para a peregrinação dele. Quando ele vai para Medina, sabe quem que acolhe Maomé em Medina? Sabe quem ajuda na fuga de Maomé de Meca? Judeus. Os judeus simpatizaram com Maomé porque o Maomé estava se rebelando contra a idolatria e pregando o monoteísmo. E Maomé também simpatizou com os judeus porque eles também eram monoteístas e não aceitavam imagem. Só que a amizade de Maomé com os judeus durou pouco tempo. Por quê? Porque Maomé começou a exigir dos judeus que o reconhecessem como profeta, e os judeus não aceitavam isso. Porque no judaísmo, o último profeta foi Zacarias ou Malaquias. E o próximo profeta só aconteceria quando os judeus voltassem para Jerusalém no fim dos tempos. Então Maomé não podia ser um profeta verdadeiro. Segunda razão por que os judeus não aceitaram Maomé como profeta, porque Maomé reconhecia Jesus de Nazaré como profeta, e os judeus não aceitavam Jesus como profeta. Aí teve uma briga, o Maomé pega e começou, vou mostrar no mapa para vocês aqui, começou a pegar soldados e atacar fortaleza dos judeus. E ele exterminou muitas fortalezas de judeus. Decapitou os homens, praticou uma palavra que eu não posso dizer no YouTube aqui contra as mulheres, mas que vocês podem deduzir qual é. Escravizou as que sobreviveram e obrigou-as a se tornarem muçulmanas à base da espada. E aqui você tem no mapa vários lugares que Maomé destruiu de assentamentos judeus. Na primeira batalha dele, por exemplo, de Banu Qaeza, foi essa batalha que ele acabou com a maior parte dos judeus. Depois, em 628, ele fez uma segunda batalha contra Kabar, que era o maior assentamento judeu da região, e exterminou o judeu. E ele pegou raiva e começou a exterminar os judeus. Por isso que no Alcorão tem algumas passagens que parecem elogiar os judeus, depois começa só a descer o sarrafo dos judeus, até dizendo que os judeus deveriam ser combatidos, que eles são o povo do livro, mas que eles deveriam ser humilhados. Está no Alcorão, eu posso ler para vocês ali.
que os judeus deveriam ser humilhados. E aí, o que é que acontece? Depois da morte de Maomé, o islamismo começa a crescer e dominar todo esse território, incluindo agora sim a Península Ibérica. Em 1453, os muçulmanos, por meio dos turcos, dominaram Constantinopla. Agora, olha o problema. Como os judeus não tinham país, uma grande parte dos judeus viviam em territórios ocupados por muçulmanos e foram segregados, perseguidos. Houve momentos, eu tenho que ser honesto com a história, não foi 100% das vezes que os muçulmanos eram anti-judeus, não. Houve muitos momentos da história em que os judeus viveram em paz em territórios muçulmanos, inclusive no Irã, no Líbano, mas houve outras vezes que foram duramente perseguidos. Assim também como aconteceu em países cristãos. Houve vezes em que os judeus conseguiam viver em paz num país cristão, crescer até ter uma boa condição financeira ali. Depois, houve momentos que foram perseguidos, torturados. Por exemplo, a Inquisição Espanhola de Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Aragão, que expulsou os judeus da Espanha, eles foram para Portugal. Portugal abriu as portas, os tratou muito bem, Dom João I, se eu não me engano, mas logo depois a coisa rodou, e os judeus foram de novo expulsos, perseguidos pela Inquisição, foram obrigados a se converter ao catolicismo. Então, olha bem, em países muçulmanos, eles eram obrigados a se converter ao islamismo, senão iam morrer. Em países cristãos, eram obrigados a se converter ao cristianismo, senão iriam morrer. Tá bom? Agora, a última parte da nossa aula. Por que toda essa briga lá no Oriente Médio? Eu preciso de mais 10 minutos para terminar essa aula aqui, gente. Por que toda essa briga? E aqui, para mim, essa minha última parte, eu não posso permitir que você, de maneira equivocada, entenda isso aqui numa leitura meramente política. Não é uma questão de saber quem está certo, se é o primeiro-ministro de Israel ou se é o líder supremo do Irã, se é o líder do Hamas ou se é o líder de Israel. Não é esse o objetivo agora. A minha questão é responder à pergunta inicial da live. Haverá paz no Oriente Médio? E por que tanta guerra naquela região do mundo? De todos os lugares do mundo que já houve batalha, o lugar que mais teve guerra foi o Oriente Médio. Eu sei que a Europa foi sede da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas nem a Europa com as cruzadas foram para o Oriente Médio, nenhum lugar do planeta Terra teve tantas guerras como no Oriente Médio. E dentro do Oriente Médio, nenhum lugar foi palco de tantas batalhas quanto Israel. Pode fazer uma pesquisa na história. O Sudão, a China, a Rússia, os Estados Unidos, as Américas, nenhum território do mundo teve tantas guerras quanto o Oriente Médio. E dentro do Oriente Médio, nenhum território teve tantas guerras, uma atrás da outra, como Israel. E dentro de Israel, nenhuma cidade foi tão destruída e reconstruída como Jerusalém. Foram mais de 18, salvo engano, construções e destruições de Jerusalém. E por que isso? Primeira resposta bíblica. Gênesis capítulo 12, versículo 3, tem uma promessa de Deus a Abraão. Eu vou ler para vocês aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus falou o seguinte com Abraão. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. No hebraico, esse verbo, em você serão benditas, esse verbo serão benditas pode ser lido de duas maneiras, passiva ou reflexiva. Você pode traduzir isso em hebraico, em você serão benditas todas as nações da terra, ou em você as nações da terra encontrarão a bênção. Tá certo? Através de você. Agora, veja, quando Deus decretou isso com Abraão, Deus também já mostrou para o diabo a quem ele deveria tentar destruir, porque lá no Éden, Deus falou com a mulher o seguinte: eu colocarei inimizade entre o seu descendente, Eva, e a descendência da serpente. E falou também para a serpente: eu colocarei inimizade entre você e o descendente da mulher. Como o Messias viria pela linha de Abraão, é óbvio que o diabo entendeu que se tinha um povo que ele tinha que destruir, era a descendência de Isaac. O diabo voltou toda a ira dele contra a descendência de Isaac. Por quê? Porque era dali que viria o Messias. Então ele tinha que destruir essa descendência para impedir que o Messias viesse.
Quando você vai para Lucas 2, verso 14, Isaías 9, verso 6 e 7, você vê que o Messias é chamado de príncipe da paz. Ora, por que Jesus deveria ser o príncipe da paz? Porque ele viria realmente num mundo que estaria em guerra por causa do nome dele. Por isso que ele falou que seria objeto de contradição. Então, o diabo tem um ódio mesmo contra aquele lugar ali. O Salmo 122, verso 6, tem uma ordem explícita de Deus. Orem pela paz de Jerusalém. Então, embora eu deixe bem claro que essa live não tem propósito político, mas para aqueles que querem politizar toda a discussão, eu afirmo, é bíblico orar por Jerusalém. Ah, Rodrigo, talvez alguém possa escrever aí, né? Mas temos que orar pelo mundo inteiro. Tudo bem, eu concordo, temos que orar pelo mundo inteiro. Mas Deus deixou bem claro, orem por Jerusalém. Eu tenho que ter compromisso com o mundo inteiro. Mas em primeiro lugar com minha família. Tá certo? Então Deus manda orar pela paz de Jerusalém. Agora olha que interessante. Lembra que eu falei de Isaac e Ismael? Ismael, primeira coisa que eu queria entender. Ismael também é descendente de Abraão. Isaac é descendente de Abraão. E quando Abraão mandou Ismael com Agar embora, Deus falou com Abraão assim, fica tranquilo. Você cometeu um erro. Mas eu vou abençoar esse menino. Tem uma bênção para Ismael. Então o povo árabe, inimigo de Israel, também tem uma bênção sobre eles. Assim como tem uma bênção sobre os judeus. Aí você pode falar, mas eles rejeitaram o Messias. Parece que a bênção vem mais pela misericórdia de Deus do que pelo merecimento. Deus não está abençoando o que eles merecem. Deus está abençoando como um ato de graça da parte de Deus e a promessa que ele fez para Abraão, eu abençoarei os seus descendentes. Por isso que os Emirados são tão ricos com petróleo, com um monte de coisa. E os judeus também conseguiram, em 77 anos, se não me engano, da criação do moderno Estado de Israel, construir um país que tem um dos maiores números de tecnologia do mundo e está sobrevivendo a toda a opressão árabe ali. Agora, o que o povo faz com a bênção que Deus lhe dá é outra questão. Mas que tem uma bênção de Deus sobre os descendentes de Abraão, tem, porque Deus prometeu, é bíblico. E o curioso é que Deus mostra ismaelitas salvando José do Egito. Os irmãos judeus, os irmãos hebreus de José queriam matá-lo ou escravizá-lo. Os ismaelitas que o tiraram dali e o levaram embora. Mesmo que não por um ato tão nobre dos ismaelitas, descendentes de Ismael. Mas Deus usou ismaelitas para salvar José. Outro detalhe, no final da morte de Abraão, Gênesis 25, verso 9, mostra Abraão e Ismael juntos em paz, corrigindo, a Bíblia mostra Ismael e Isaque juntos num acordo de paz, sepultando o pai de ambos. Olha que interessante. A Bíblia mostra Ismael e Isaque juntos ali, sepultando o pai deles. Jacó e Esaú também, que eram inimigos dos edomitas, Gênesis 33, verso 4, mostra os dois se reconciliando. Então dá para ter uma paz entre árabes e judeus. É bíblico. Os ancestrais deles fizeram as pazes lá atrás. Por que hoje precisam brigar? Dá para fazer uma paz. Tem uma profecia também muito linda de Isaías, capítulo 19, que eu quero ler para vocês. Isaías, capítulo 19, versículos 23 a 25, diz assim. Eu vou ler. Olha que linda essa profecia. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Todo o Oriente Médio, vocês já conhecem o mapa agora. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo. Olha que interessante isso aqui. Bendito seja a Assíria, obra das minhas mãos. Bendito seja Israel, a minha herança. Ponto final. Olha o povo de Deus nos últimos tempos. O povo de Deus nos últimos tempos, por isso que Apocalipse, quando fala do povo de Deus, fala de todas as nações, tribos, línguas e povo. Olha a promessa para os últimos tempos. O Egito está aqui, você lembra do mapa que eu mostrei. A Assíria está aqui. No meio dos dois está Israel.
O Egito vai até a Assíria para adorar, a Assíria vai até Israel para adorar, e o terceiro será Israel. E eu falarei, bendito seja o Egito, meu povo. O Egito não está indo para adorar ídolos, senão Deus não ia falar bendito seja o meu povo. É uma adoração ao Deus verdadeiro. Essa profecia, para mim, é uma profecia que Deus vai cumprir. Como? Eu vou explicar como daqui a pouco para vocês. Olha também essa outra profecia aqui, de Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. Isaías também, no capítulo 2, versículos 2 a 4. Olha que linda essa outra profecia também de Isaías. Isaías 2, 2 a 4. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. Para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices para plantar e colher. Nação não se levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Eu estou esperando o cumprimento dessa profecia. Agora, quando essa profecia vai cumprir, Rodrigo? Aí que é o interessante. Porque Zacarias, capítulo 8, também fala das nações vindo a Deus. Porém, Lucas, capítulo 21, versículo 24, diz o seguinte. Aqui que tem o problema. Lucas, capítulo 21, versículo 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Essa é uma passagem de difícil interpretação, mas eu vou explicar para vocês o que eu entendo. O que seria o templo dos gentios? O tempo de oportunidade que Deus dá para todos os não-judeus se converterem. Ainda estamos no tempo dos gentios. Quando vai terminar esse tempo dos gentios? Quando o fechamento da porta da graça acontecer, vir do tempo de angústia e Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória. Tanto é que logo a seguir, depois que fala o tempo dos gentios se completarem, está descrito justamente a segunda vinda de Cristo. Que está aqui, olha. Haverá pessoas que desmaiarão de terror, tempo dos gentios, e então virão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Quando você vê as pessoas desmaiando de terror na expectativa das coisas que vão sobrevir ao mundo, que até o poder do céu vai ser abalado, e então verão o Filho do Homem, não diz aqui que as pessoas vão a Jerusalém se converter. Então, quando vai se cumprir essa profecia de Isaías, que é repetida por Malaquias, que é repetida por Zacarias, em que todos virão ao templo de Jerusalém? Vai se cumprir quando a nova Jerusalém descer do céu. Até lá, Jerusalém vai ser pisada pelas nações. Então, meus irmãos, eu oro pela paz de Jerusalém. Eu sei que, biblicamente, seria possível essa profecia se cumprir hoje, se os descendentes de Jacó e Esaú, se os descendentes de Ismael e Isaac se unissem como Ismael e Isaac fizeram as pazes durante o funeral de Abraão. Se os povos se unissem como Jacó e Esaú fizeram as pazes, que Esaú agarrou Jacó e começou a chorar de emoção. Essa promessa que Deus deu através de Malaquias, Zacarias e Isaías é uma promessa condicional. Ela poderia se cumprir hoje se os povos deitassem os mísseis, as armas e se abraçassem. Mas, infelizmente, Jesus, que do alto do Monte das Oliveiras chorou sobre Jerusalém, falando assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne seus pintinhos e você não aceitou. Olha o tempo da sua visitação, Jerusalém, essa expressão idiomática, o tempo da visitação de Jerusalém é o tempo do seu juízo. Jesus chorou sobre Jerusalém. E, por favor, não venham com linguagem antissemita falando que Jerusalém está sofrendo porque rejeitou o Messias, é castigo de Deus. Não, Jesus não estava bem feito, Jesus estava sofrendo porque Jesus ama
aquela cidade, o povo que está nela e os descendentes de Abraão. E nós somos todos descendentes de Abraão pela fé. Eu tenho ancestralidade judaica, bem de longe lá, mas tenho, por causa do Pereira. Mas ainda que não tivesse, pelo que Paulo falou, aqueles que aceitam Jesus como seu salvador pessoal são parte da promessa que Deus fez a Abraão. Eles são descendentes de Abraão pela fé. E aí Deus cumpre no japonês, no alemão, no inglês, no jamaicano, no sudanês, no filipino, no brasileiro, não importa, no argentino, em todos aqueles que reconhecem o Messias, Jesus, como seu salvador pessoal, Deus inclui essas pessoas na herança de Abraão e cumpre a promessa que ele fez ao patriarca. Em ti serão benditos alguns povos da terra? Não. Em ti serão benditos todos os povos da terra. Ou na outra leitura possível do hebraico, em ti todos os povos da terra encontrarão a bênção, porque a bênção de Abraão era para abençoar outros. Então você pode ser hoje um promotor da paz, você pode ser hoje um descendente de Abraão. Mas, pelo que a Bíblia dá a entender, até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada pelas nações. Então, temos que ser promotores da paz, mas sabendo que a paz verdadeira só chegará no Oriente Médio quando o que a inteligência artificial aí desenhou acontecer. Sabe o que é isso? Apocalipse 21 e 22, quando João fala, vi descer do céu a nova Jerusalém. E vocês se lembram que eu falei com vocês que existe uma teoria entre muitos judeus e cristãos da patrística e alguma inferência bíblica que o lugar de Jerusalém era onde era no passado o Jardim do Éden? E é interessante que se você ler passagens como as de Zacarias, Zacarias fala que no fim dos tempos o Monte das Oliveiras vai se fender em duas partes. E é interessante que o Monte das Oliveiras hoje são dois tipos de rocha diferentes, uma em cima da outra. Os geólogos dizem isso. Essas rochas vão se separar e o que está em frente? A atual cidade de Jerusalém. Ela vai ser destruída pela segunda vinda de Jesus, mas ela vai se tornar uma planície. E ali o Messias, depois do milênio, vai colocar os pés dele no Monte das Oliveiras e vai se fender, fazendo um grande vale. E alguns entendem que é ali que vai se cumprir Apocalipse capítulo 21 e 22, quando a Nova Jerusalém descer do céu e ocupar o lugar da antiga Jerusalém na terra. Aí será o pacto de paz de Deus com seu povo. E aí virá o cumprimento da promessa. Vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando fala mar já não existe, não significa que não haverá praia. No Apocalipse, inclusive eu estou preparando para o Bíblia Comentada uma aula sobre Apocalipse. Para quem está chegando agora, gente, se você se matricular no Bíblia Comentada, eu vou mandar esse livro de presente para você, Maria Madalena, a Verdadeira História, tá bom? Depois você clica no link aqui, você vai saber como é que você pode ganhar um livro desse. E lá no Bíblia Comentada vou gravar agora, em breve, aula sobre o Apocalipse. E no Apocalipse, quando fala mares, significa povos, nações, porque João estava preso na ilha de Patmos, e o mar era o que separava dos seus entes queridos. Então, quando fala o mar já não existe, quer dizer, não haverá mais povos, não haverá mais japonês, inglês, árabe, israelense, serão todos moradores de Nova Jerusalém. Também não haverá mais batista, católico, adventista, Assembleia de Deus, serão todos povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aí nós vamos ver a paz. E eu estou ansiando por essa paz. Shalom, salam. Shalom em hebraico, salam em árabe. E sabe o que significa salam ou shalom? Significa a paz completa, a saúde, a prosperidade. Ou como bem traduziu o Paulo Vieira uma vez, eu gostei da versão que ele deu, a shalom é a desautorização do caos. E para desautorizar o caos, Deus vai declarar guerra ao mal para estabelecer a shalom. Você gosta desses detalhes que eu trago aqui? Anota na sua agenda aí e entra no perfil, que eu vou deixar o link para você. Em outubro, tá bom? Do dia 22 a 25 de outubro, nós vamos ter um congresso internacional de arqueologia e ciências bíblicas aqui no NASP. Estão vindo arqueólogos de Israel, dos Estados Unidos, gente especializada em assiriologia,
Eyal Meron, que é um grande historiador israelense, está vindo, arqueólogo dos Estados Unidos. Nós vamos trazer esse pessoal para o NASP e vamos fazer um congresso de arqueologia igual teve no ano passado. O pessoal vai lá vai deixar no chat, a Laura vai deixar o link, como é que você pode se inscrever para o nosso segundo congresso internacional de Arqueologia e Ciências Bíblicas do NASP, de 22 a 25 de outubro. Eu serei um dos palestrantes. E você vai poder conhecer o NASP, o MAB, eu vou poder dar um abraço em você. Os que são alunos do Bíblia Comentada, que ajudaram a construir o museu, não vieram. Então venham ao nosso congresso. Se inscreva também para ser meu aluno do Bíblia Comentada. E eu espero que você tenha gostado. Se você gosta das aulas que eu dou aqui toda segunda-feira, gente, 1h40 de aula, eu estou segurando 3.000 pessoas, eu acho que o assunto é interessante, senão vocês não ficariam 1h30 comigo, não é? Se você gosta das aulas que eu dou toda segunda-feira, imagine o que espera por você na Bíblia Comentada, porque aqui é só uma amostra grátis do que está lá. Aqui é só uma amostra grátis do que você vai ter no congresso. Então, tá bom? E além de receber conhecimento de ponta na Bíblia Comentada, você está ajudando na manutenção do MAB, nas pesquisas arqueológicas e nos projetos sociais que nós temos. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta para outro bate-papo aqui. Um abraço e até lá.